Agora com o nosso comentarista Hélio Beltrão, também chegando. Tudo bom, Hélio? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, turma. Vamos lá, nosso primeiro tema, caso Ramagem. Há pouco destacávamos, Hélio, que o Brasil adotou o princípio da reciprocidade e retirou as credenciais de um agente de imigração americano em resposta àquela ação do governo dos Estados Unidos contra um delegado da PF. Num vídeo publicado nas redes sociais, Lula elogiou a medida, cumprimentou o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e disse esperar uma conversa com os Estados Unidos para a volta à normalidade. Hélio, a pergunta que o Liberdade de Opinião traz é: a adoção do princípio da reciprocidade foi um acerto do Brasil? Carol, eu mencionei aqui no feriado que o presidente Lula ele lançou uma estratégia perigosa de provocação ao Trump, com objetivo eleitoreiro. Então, o que a Polícia Federal fez ontem, cancelando as credenciais desse agente americano que atua na área de imigração no Brasil, não é reciprocidade, é revanche, é campanha eleitoral. Essa foi, Carol, a segunda grande vergonha internacional das autoridades brasileiras sobre o 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes ele foi incluído na lei Magnitsky porque ele burlou a lei americana, intimando os cidadãos americanos, intimando outros residentes nos Estados Unidos diretamente, sem coordenar absolutamente nada com as autoridades americanas. No caso de agora, esse delegado da Polícia Federal aparentemente fez o que não devia. Ele manipulou o sistema de imigração, ele tentou contornar o mecanismo formal de extradição, ele fez perseguição política dentro do território americano. Ué, se ele descumpriu assim a lei americana, é perfeitamente justo que ele tenha sido removido dos Estados Unidos. Já no caso do agente americano que teve as credenciais canceladas ontem pelo governo Lula, não teve crime algum dele, segundo a própria Polícia Federal falou. Aliás, Carol, a Polícia Federal está com séria dificuldade de comunicação, porque o diretor Andrei Rodrigues disse ontem que o agente brasileiro estaria voltando para o Brasil por determinação sua, não por determinação dos Estados Unidos. Mas então, por que cancelar as credenciais de um agente americano? Por que a tal represália? Com relação ao Ramagem, essa provocação irresponsável do Lula ao Trump pode até facilitar o asilo político dele lá nos Estados Unidos. E aí pronto, a Polícia Federal não pega mais ele. E se ficar só nisso, pelo menos é só o governo Lula passando vergonha de novo. Mas tudo indica que o Lula está provocando de propósito, até conseguir alguma reação maior do governo americano. E aí ele quer usar o argumento do inimigo externo, né, para angariar apoio, tentar recuperar a popularidade dele. Na verdade, o Lula está fazendo igualzinho o que ele acusou o Eduardo Bolsonaro de fazer, ou seja, ele está buscando uma sanção ao Brasil. Mas se a resposta dos Estados Unidos for uma sanção econômica, vai acabar piorando a situação de todos os brasileiros. Então, Carol, é isso. Não é reciprocidade. É o Lula colocando o brasileiro em risco mais uma vez. Hélio, nosso segundo assunto é o possível acordo de delação premiada do ex-presidente do BRB. Essa possibilidade ganhou força com a troca do advogado de defesa de Paulo Henrique Costa. Ele que está preso desde a semana passada sob a suspeita de ter negociado propina de 146 milhões de reais para atuar a favor do Master no BRB. Vale lembrar, segundo a turma do Supremo julga até amanhã a manutenção da prisão do Paulo Henrique. O placar está em 2-0 para que ele continue detido. Hélio, diante do que apontam as investigações da Polícia Federal até aqui, qual seria o impacto de uma delação do ex-presidente do BRB? Carol, esse escândalo do BRB é um dos maiores casos de picaretagem envolvendo o banco estatal. E olha que foram muitos, teve Banespa, Banerj, Banestado. Então, uma delação desse ex-presidente do BRB pode sim ter um impacto grande. Vamos lá, o BRB tentou comprar o Master no fim de 2024, depois de todo mundo saber que o Master era tóxico. E depois de o próprio BRB, naquele mesmo ano de 2024, já ter pagado preço cheio por inúmeras carteiras podres do Master, que não valiam nada. Mesmo assim, o BRB queria comprar o Banco Master, só que o Banco Central negou na lata. Mas, de novo, naquele mesmo ano de 2024, esse Paulo Henrique Costa já tinha pagado mais de 15 bilhões de reais por carteiras do Master que, na verdade, não valiam coisa alguma. É claro que num negócio assim teve corrupção. Ninguém em sã consciência na gestão do BRB deixaria rolar tamanho escândalo.
Mas a propina não é o único problema aí. E os bilhões, esses bilhões que evaporaram na compra dessas carteiras fraudulentas? E os bilhões que agora exigem uma injeção de dinheiro novo de 9 bilhões de reais no mínimo no BRB imediatamente? Isso também precisa ser investigado. O banco todo está comprometido. A área e o comitê de risco aprovaram essas operações, a área de crédito aprovou também, inclusive a ideia de comprar o Master. A diretoria aprovou, o comitê de auditoria se calou, o presidente do banco, que também era presidente do conselho, aprovou. Os demais conselheiros de administração, inclusive os independentes, aprovaram. Como é que diabos aprovaram tudo isso? Vamos lembrar, Carol, que o BRB é só um dos tentáculos do Vorcaro. Ele tem rolo com a Previdência do Rio de Janeiro, com a Previdência do Amapá, que é a terra do Alcolumbre, com a Previdência do Amazonas. No Poder Judiciário, ele fez negócio com o Toffoli, ele contratou o escritório da família do ministro Moraes, ele tem rolo com o congressista, por sinal, já vazaram informações sobre o Ciro Nogueira e sobre o Antônio Rueda, dois presidentes de partido, e ele teve com o Lula, algumas vezes, levado pelo Manteiga. Então, eu acho que a delação do ex-presidente do BRB vai ser importante, mas é só uma parte do todo. O X da questão aqui é que não sejam delações filtradas pelas autoridades para proteger quem quer que seja. Carol. E por fim, Hélio, temos aqui como tema o fim da escala 6x1. Falávamos há pouco sobre a aprovação da PEC na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Agora o tema será discutido numa comissão especial por lá e já tem disputa pela relatoria e presidência do colegiado. Tem também, Hélio, uma outra disputa pelo protagonismo dessa pauta. Afinal, além das PECs, tem o projeto de lei do governo que foi enviado ao Congresso sobre o mesmo assunto. Afinal, Hélio, fim da escala 6x1 será tema decisivo na eleição? Carol, nem de longe. Os temas decisivos nessa eleição vão ser, número 1, corrupção, 2, o endividamento do brasileiro, 3, segurança pública, 4, gastos públicos e, mais importante de todos, vai ser o tema da recuperação institucional do Supremo Tribunal Federal. Esses vão ser os temas da eleição. O tema da escala 6x1 está sendo conduzido de uma forma populista pelo governo e pelo Hugo Mota, que é uma espécie de assessor legislativo do Lula. São duas ideias no Congresso. A primeira, reduzir a jornada para 36 horas, que é completamente absurda. A segunda, que é ruim também, é estabelecer jornada 5x2. É tabelamento por lei. É tirar a possibilidade de livre negociação em benefício mútuo entre empregado e empregador. Se o empregado quiser trabalhar mais para ganhar mais, está proibido se passar essa PEC. O efeito disso a gente sabe, é conhecido. Aumento da informalidade, aumento do desemprego justamente para os menos qualificados, aumento do preço de mercadorias, de preço de serviços, fechamento de pequenos negócios, principalmente nos estados mais pobres do Brasil. Só que tem uma outra ideia no Congresso, que é uma PEC espetacular do deputado Maurício Marcon, que dá ao empregado a escolha entre ficar com a jornada da CLT ou ele opta por um regime flexível baseado em número de horas trabalhadas. É genial. Essa PEC, na verdade, aposenta a escala 6x1, mas dando a opção em vez de proibir. Ontem o Caiado disse aqui na CNN que ele é favorável a essa ideia numa entrevista. É esse, sem dúvida, o melhor caminho, mas é claro que esse governo prefere populismo. Metade dos empregos no Brasil são gerados por micro e pequenas empresas. Muitos estabelecimentos abrem todo dia. É óbvio que todo mundo sai ganhando com contrato por hora trabalhada. Você diminuir na marretada as horas trabalhadas, na verdade é botar uma faca no pescoço do microempresário. O que vai acontecer? Ele tende a demitir o funcionário menos capacitado para compensar o aumento do custo que ele vai ter. Mas nada disso vai ter impacto na eleição, Carol. Vai ficar só o custo disso para o trabalhador, como foi no caso da informalidade crescente das empregadas domésticas quando mudaram a regra alguns anos atrás. Hélio Beltrão, nosso comentarista, trazendo aqui opinião para o Novo Dia. Hélio, muito obrigada. Até terça. Até terça-feira, Carol. Obrigado.